Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais, certo? Na aula passada, só para recapitular, gente, trazer essa retrospectiva, na aula passada, quase terminamos o tópico de dispositivos de memória, certo? Praticamente terminamos. Sobraram dois tópicos muito breves, que esses dois tópicos são oriundos do livro que eu deixei na descrição do livro da aula passada, que é Princípios da Organização de Computadores, do Wire Mortoga. E então a gente vai terminar, o objetivo é a gente terminar esses dois tópicos que restam, finalizar dispositivos de memória, terminando assim primeiro assunto, o primeiro tópico desse nosso terceiro bloco da matéria, certo? E depois a gente vai para um tópico que vai ser sistemas RTL, certo? Vamos tentar deixar bem claro. Depois, os próximos passos serão subsistemas de dados, subsistemas de controle, mas esse tópico na aula seguinte. Então, na aula passada, a gente quase finalizou o dispositivo de memória, finalizamos hoje. Hoje ainda a gente trabalha toda a parte de sistema RTL, ok? E vamos nos preparar para que na próxima aula a gente possa introduzir, né? Começar no tópico de subsistemas de dados e subsistemas de controle, que são dois elementos que compõem sistemas em RTL. Ok? Então vamos terminar esse tópico de dispositivos de memória. Os tópicos que ficaram faltando na aula passada foram relacionados aos tópicos de hierarquia de memória, que é um tópico super importante, certo? E o tópico de memória cache, certo? Então, a gente vai começar a abordar agora. Apesar que hierarquia de memória eu já tinha abordado, introduzido muito superficialmente na aula passada, na aula que a gente introduziu nossa primeira aula sobre dispositivos de memória, eu já tinha passado ali um pouco. Certo? Esse tópico, hierarquia de memória, nos permite, ele organiza, certo, os dispositivos de memória presentes no computador. E isso aqui é uma tabela, né, que ela foi extraída do livro de princípios de organização de computadores, que está na descrição do vídeo, ok? Que está na descrição desse vídeo. Então, essa tabela, né, esses dois tópicos são tópicos que são muito ligados, certo? À disciplina, às matérias de organização de computadores, né? Essas disciplinas. São conteúdos muito próximos e algumas vocês podem rever nessas disciplinas, né? Então, os dispositivos de memória existentes no computador, eles podem ser organizados de forma hierárquica ou podem ser organizados hierarquicamente, certo? De acordo com dois parâmetros, né? Ou o tempo de acesso ou o custo, certo? Vamos ver como que eles podem ser organizados de acordo com essa pirâmide aqui. Essa pirâmide aqui, ela ilustra bem esses compromissos, né, de um aumento do tempo, de uma redução do tempo de acesso
com um aumento do custo, com você tornar uma capacidade de armazenamento, certo? Então, essa tabela aqui, ela ilustra bem, né? Faz uma boa associação de todas essas características, todos esses parâmetros não, mas todas as características de, de dispositivos de memória. Vamos ver como que a gente pode detalhar isso um pouco mais. A ideia é que os dispositivos mais próximos à base dessa pirâmide, eles são dispositivos mais lentos, ou seja, possuem maior tempo de acesso, que a gente viu a definição de tempo de acesso anteriormente, né, na temporização de memória RAM, na temporização de memória ROM, tudo isso a gente viu anteriormente. É aquele tempo que demora entre você inserir dados de endereço na entrada de endereço, né, nas entradas, nos pinos destinados à entrada de endereço, e de você obter os dados lidos no barramento de dados, certo? É esse intervalo de tempo. Então, quando você está em dispositivos mais próximos à base dessa pirâmide, você tem dispositivos mais lentos, que significa o maior tempo de acesso, consequentemente, significa que o tempo para você inserir entradas de endereço, alguma posição de memória no dispositivo de memória e obter os estados lidos é maior, certo? No entanto, por outro lado, são dispositivos mais baratos, certo? Ou seja, que o custo, e aqui barato, né, esse inexpensive aqui, ele está relacionado não ao custo do dispositivo, certo? Mas a um custo de um custo por megabit, certo? Como se fosse uma relação custo-benefício, certo? No qual custo é o valor para obter aquele determinado megabit, certo? Então, é isso. Então, aqui a gente está ilustrando que os dispositivos de armazenamento offline, ou seja, os dispositivos de memória auxiliar, o disco rígido, aquele coloca offline storage tape, esses dispositivos, eles são muito lentos, certo? O que prejudica todo o desempenho. No entanto, eles fornecem alta capacidade de armazenamento por baixo custo. E aqui a gente pode ver que ele possui uma alta capacidade de armazenamento, certo? Baixo custo porque ele está próximo da pirâmide. E você repara que a pirâmide, na base, ela é mais larga. Isso a gente poderia fazer uma analogia como se fosse a capacidade de armazenamento, certo? Quanto mais próximo da base, maior capacidade de armazenamento também. Aqui a gente aqui a gente está no nosso exemplo aqui a gente ilustra, o livro nos ilustra o dispositivo disco rígido com um tempo de acesso de 10 milissegundos, certo? Com custo de 5 cents de dólar. E o tamanho típico de 4 GB, o que não é uma já ficou um pouco datado, né? Esse tamanho de disco aqui, né? Os discos atuais, eles vão para mais de 1 tera, certo? Certo? E aqui mas o importante aqui não é os valores, né? Os valores especificamente. Os valores ilustram a posição de cada dispositivo na tabela. O objetivo aqui é a gente entender as questões de compromisso, as questões que existem de compromisso e de tempo de acesso, de compromisso entre o tempo de acesso e o custo por megabit, o compromisso entre o custo e a velocidade de acesso
custo ou a capacidade de armazenamento. À medida que fomos subindo nessa pirâmide, certo? A gente tem aqui os dispositivos de memória principal, dispositivos de memória RAM e tal, que temos aqui um tempo de acesso de nanosegundos, enquanto que o tempo de acesso de um disco de memória era de milissegundos. Então, você tem ordens de grandeza, ordens de grandeza de diferença entre essas duas leituras, certo? Ou seja, tem um mili, depois você tem que diminuir para o micro e depois alcançar o nano. Então, tem uma longa de 10 a 6 diferença de ordem entre esses dispositivos aqui, certo? 10 a 6, 10 a 5, certo? No entanto, também sobe o custo de memória, certo? Então, o custo da memória por megabit no dispositivo de memória principal também aumenta, certo? Agora, o cache. O cache já temos um tempo de acesso ainda menor, conseguimos diminuir o tempo de acesso, e a gente vai ver por que a gente diminui o tempo de acesso, certo? Porque a gente vai ter dispositivos rápidos, localizados mais próximo da CPU, e além de ser mais próximo, ele também tem conteúdos que já está presente ali, certo? Isso são dispositivos mais rápidos. No entanto, ele também é mais caro do que a memória, e assim sucessivamente. Por fim, temos os registradores, que são dispositivos que estão internamente na CPU, certo? Com tempo de acesso de 1 nano, então ele consegue superar todos os outros. Ele tem um alto custo, nem está aqui, ó, nem está aqui mencionado, né, o custo, mas também consegue armazenar muito pouco. Né? É aquele negócio. Custa muito, armazena pouco, mas também é muito rápido. Então, é o velho compromisso que a gente já viu, que essa tabela aqui é muito feliz em ilustrar esse compromisso e essa hierarquia de memória. Ok? Agora vamos começar o tópico de memória cache. Então, primeiro vamos introduzir o que é. O que é a memória cache? O que é o cache? Certo? Primeira coisa que a gente precisa saber é que a memória cache é uma memória que é inserida, né? Ela é colocada, implementada, qual os sinônimos que vocês quiserem utilizar, entre a CPU e a memória principal, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, a memória cache. Ela tem as características de ser uma memória com alto tempo de com baixíssimo tempo de acesso, certo? Ou seja, alta velocidade de acesso, capacidade de leitura muito rápida, que tem como objetivo também reduzir o tempo de acesso, certo? E outra característica de armazenar pouca capacidade, né? Pouca capacidade de armazenamento, certo? E de ter o custo aqui nessa nossa pirâmide elevado. Ok? Então, é isso que a gente tem por informações adequadas da memória cache. O ideal é que a gente saiba que um bloco de memória com baixa capacidade de armazenamento e com alta velocidade de acesso, que é implementado entre a CPU e a memória principal, entre esse caminho. E agora a gente vai tentar fazer analogia, tentar explicar. Quando um programa, certo? Agora a gente vai tentar explicar o princípio, né? A premissa, por que utiliza a memória cache e por que essa memória cache é útil. Vamos explicar a premissa da memória cache. Quando um programa ele é executado, então as suas instruções elas são buscadas, certo, da memória principal, e são
buscadas, encaminhadas, né, levadas à CPU para serem executadas, certo? É isso que acontece. Quando o programa ele é executado no computador, a ideia, o objetivo é que as instruções do programa são buscadas na memória principal e levadas à CPU para que a CPU possa executá-la, aquela instrução. Então, ele vai executando instrução pós instrução, certo? Vai levando instrução pós instrução à CPU e a CPU vai executando, certo? Só que aí, olha o detalhe, a grande maioria dos conteúdos e tais instruções lidas na memória, elas se concentram uma pequena parcela de posições de memória. Veja bem, o que eu estou tentando explicar nessa frase? Que as instruções a serem, as instruções e suas subsequentes instruções a serem executadas pela CPU, elas se concentram em uma pequena parcela das posições da memória. É como que elas se concentram, como se elas se concentrassem próximas uma das outras, né? Certo? É essa a ideia. E se elas se concentram próximas uma das outras, aí aqui o livro ainda dá um exemplo bem legal, que é tipicamente 90% do tempo de execução do programa é gasto em cerca de 10% do código. Em outras palavras, grande parte do tempo do código é gasto numa pequena porcentagem, uma pequena parcela do código, certo? Que se concentra numa pequenas parcelas da posição de memória, ok? É isso que está aqui tudo falando. Aí, esse conceito de estar localizado em pequenas parcelas da memória, em que esse código é tipicamente que 90% do tempo de execução de determinada instrução, de determinado programa, é gasto de 10% do código, esse conceito, esse princípio, é conhecido como o princípio da localidade. E aí, divide em duas partes, o princípio da localidade temporal e o princípio da localidade espacial. Certo? A localidade temporal é que diz o seguinte, quando um programa, certo, faz uma busca de instrução em determinada memória, quando o programa faz uma busca de instrução em determinada memória, é provável que essa memória, a posição de memória, será reutilizada novamente. Então a posição de memória contém uma instrução que foi recentemente buscada e for recentemente utilizada e executada na CPU, provavelmente ela será reutilizada novamente no curto espaço de tempo, no curto intervalo de tempo. Ela será reutilizada brevemente. Ok? Essa é a ideia da localidade temporal. O que é a localidade temporal? Ela surge, né, o princípio, porque muitos programas gastam uma grande parte do seu tempo de execução, né, em operações de iteração e recursão. Portanto, a mesma parte do código ela é revisitada um número grande de vezes, certo? Então, a mesma parte do código é revisitada um número de vezes, então a mesma posição de memória é revisitada, certo? Então, veja só, para eu não ir sempre à memória buscar essa posição que eu já conheço, né, que ela já é, eu já revisitei ela e vou revisitar outras vezes, por que não pegar esse tipo de instrução que será revisitada várias vezes e colocá-la próximo da CPU, colocar numa memória especial, certo? Uma memória especial e mais próxima da CPU, uma memória menor, certo? Porque ela não precisa armazenar o programa inteiro, ela não precisa armazenar tudo,
ela é menor e com uma velocidade de acesso mais rápida. Essa é a ideia da memória cache. Inclusive, além da minha explicação, leiam o capítulo do livro, no capítulo 7 do livro indicado, que está nos comentários, certo? Porque eu acho que a leitura dele ela é fundamental para expandir, né, esse conceito, esses conhecimentos, para além da minha explicação e para além da explicação possível no tempo de aula. Certo? Então, eu recomendo, eu vou recomendar outro livro que eu vou deixar uma segunda referência também na descrição do vídeo. Ok? Além disso, vamos agora, eu queria abrir um parênteses, porque eu comecei a falar dos princípios, certo? Da memória cache. E aqui eu esqueci de fazer uma analogia, não, certo? Mas é um parênteses, uma observação sobre a memória, sobre o que é um cache, certo? Em redes de computadores, certo? Vamos agora tentar. Isso aí eu vou deixar para frente, certo? Então, vamos começar aqui com o princípio. Vamos continuar com esse princípio. Depois, na operação, eu retomo essa para fazer um paralelo, né, da memória cache aqui para uma memória para um cache de dados em redes de computadores, certo? Em web, ok? Vou fazer esse paralelo mais para frente. A localidade temporal, a gente já explicou. No entanto, falta a espacial, certo? De forma similar a uma localidade temporal, que fala o seguinte: a posição de memória, certo? A posição de memória lida recentemente, é muito provável que a próxima posição de memória será reutilizada. Porque, inclusive, quando a gente for ver organização de computadores, e aí vocês verem, vocês vão ver o processo de leitura, vocês vão ver o processo que se chama ciclo de busca, decodificação e execução. Quando vocês virem esses três tópicos, esse ciclo, certo? Vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Mas é o seguinte: quando você busca uma posição da memória, né, a instituição de uma posição da memória, é muito provável que a próxima instituição a ser buscada seja a sua posição subsequente, certo? Como se você tivesse um endereço, você busca de um endereço X, certo? Aí esse endereço X ele é armazenado num registrador, na CPU. Aí, para você buscar a próxima instrução, o que você faz? Você atualiza esse endereço X, você coloca o endereço X mais um. Você faz um incremento no endereço X e busca a próxima instrução. Então, se é muito provável que a próxima instrução seja a instrução do endereço subsequente, né, do endereço do próximo endereço, por que não eu já coloco esse próximo endereço também no nosso bloco de memória cache, né? Uma memória mais rápida, já que ele é tão provável de ser buscado, né? Se eu tenho uma chance de ser buscado, eu coloco lá. E aí eu coloco ele mais próximo do CPU, uma memória mais rápida do que uma memória com menor tempo de acesso do que a leitora, do que a memória principal. Então, tudo isso faz parte de estratégia para que possa agilizar o desempenho, certo? E tudo isso faz parte dos princípios que justificam, né, que embasam a origem, né, a utilização da memória cache, ok? Dessa forma, o cache, a memória cache, nada mais é que é uma cópia de dados que pode ser acessível de uma forma mais rápida que os dados originais. Então, vamos aqui nessa frase tentar localizar cada um dos elementos. Os dados originais correspondem aos dados armazenados na memória principal.
certo? Então, o cache é uma forma de servir ao consumidor dos dados, aqui a gente está habilitando o consumidor como a CPU, certo? De forma mais rápida do que o provedor original, né? Os dados originais que estão na memória principal, certo? É uma forma de fazer isso. E para acelerar essa leitura, né, essa disponibilização desses dados, certo? O que é utilizado? A gente aproxima esses dados, certo? Utilizando uma memória cache, que a gente consegue colocar a memória cache mais próxima da CPU, aproximando essa cópia de dados que vai ser utilizado da fonte original, que seria na memória principal. Ok? Então, ponto. Então, acho que já deixei bem claro aqui. E tentei deixar bem claro aqui memória cache, os seus princípios, o objetivo, tudo que gera o conceito, né, de cache, certo? E mais especificamente a memória cache. Para aproveitar o princípio da localidade, utilize uma memória pequena, mais rápida, certo? A memória cache, próxima entre a CPU e a memória principal. Aqui está uma ilustração, né? Se você tem aqui, ó, a CPU e o cache colocado junto da CPU, um barramento de 400 na frequência de 400 MHz, enquanto o barramento, né, para você, se a CPU fosse comunicar com a memória, seria um barramento de 66 MHz, certo? E a leitura da memória ainda é menor do que a leitura do cache. O tempo de acesso é maior que a memória, certo? A memória cache armazena conteúdo das posições mais comumente acessadas. Então, é aquele negócio, é utilizar os princípios de a localidade temporal, os princípios de localidade espacial para abraçar esses conteúdos que são mais provavelmente acessados para colocar na memória cache e aí, sempre que ele for a CPU precisar dos conteúdos, ela primeiro ela verifica se tem no cache para depois o cache pedir a CPU caso não tenha, certo? Então, quando o programa executa, agora a gente vai ver a nossa operação, certo? E depois a gente faz um paralelo com o cache web e CDN, certo? Quando o programa executa, certo? A CPU tenta buscar primeiramente na memória cache, então a CPU precisa de uma memória. Vamos considerar esse caso aqui, né? Que é um computador com memória cache, certo? Então a CPU precisa ler algumas funções da memória. Primeiro, ela busca na memória cache se a palavra acessada está disponível já no cache. Se a palavra estiver, cara, ótimo. Ela já faz a leitura e a instrução volta para a CPU, ela executa em uma velocidade muito rápida. Quando a CPU faz uma requisição ao cache e ele tem a palavra, essa operação, esse evento, a gente chama de cache hit, que é quando ele estava presente a informação, né, a instrução solicitada estava presente no cache. No entanto, caso não esteja, né, ela pediu uma instrução que não esteja no cache, por qualquer motivo, simplesmente não está no cache, então o que faz? Então é liberado uma posição de memória no cache, a gente risca uma posição de memória no cache, a gente já paga uma posição de memória no cache, aí a forma de escolher qual posição apagada, né, qual linha de memória, qual posição de memória no cache deve ser apagada, deve ser liberada, isso é uma decisão que é feita por uma política de cache, ok? Então, isso aí vocês podem ver depois ou consultar dos próprios livros, né? Porque você vai ter cache que vai falar, olha, a mais recente é a que vai ser apagada, a mais antiga que vai ser apagada, ou você tem um certo contador de frequência, né? Que foi menos requisitada é apagada. Então, você tem políticas ali para decidir qual posição de memória vai ser liberada. E uma vez que a gente liberou essa posição de memória,
a palavra é trazida, a gente vai para a memória principal, né? Solicitar a memória principal, encontramos, lemos a informação lá. Essa informação é trazida ao cache, armazenada no cache na posição de memória que foi liberada, e depois ela é lida para a CPU, certo? Então, embora, aqui é um bom negócio, embora esse processo, certo, para ler a memória, não tem, agora eu vou pedir a memória principal, solicitar o cache, não tem no cache, vou solicitar a memória principal, embora esse processo seja mais lento que simplesmente pedir a memória principal desde o início, sem considerar um cache, né? Considerar esse cenário aqui sem cache, seja mais lento, né? O caso, um cache miss, certo? Calma aí, vamos voltar um pouquinho. É o seguinte, eu fiz uma solicitação no cache, não tem, e ele tem que liberar uma posição da memória, pedir a memória principal, trazer essa informação, colocar no cache e depois colocar do cache para servir a CPU. Essa operação aqui, quando eu peço uma solicitação e não está no cache, a gente chama esse evento de cache miss. Tá? Ok, ponto. Então, embora esse processo, quando ocorra o cache miss, ele seja mais lento do que simplesmente pedir a memória principal diretamente, certo? No entanto, vale a pena, certo? Quando a gente pensa num desempenho geral, certo? No sistema a longo prazo. Por quê? Porque normalmente, como a gente falou lá, armazenando as mais prováveis, as memórias subsequentes às instruções que foram feitas, certo? Você consegue colocar um cache hit tão grande, né? Você consegue sempre, o cache normalmente consegue servir as instruções ali solicitadas pela CPU, que começa a valer a pena, né? Porque quando ocorre um cache miss, quando ocorre um cache hit, né? O cache consegue servir a CPU, esse tempo aqui, né? Ele é tão menor, vale tão a pena, que vale a pena vale a pena, compensa essa palavra, compensa quando ele não está aqui, não está no cache, né? Ocorreu um cache miss e ter que repetir a memória principal. Certo? Deixei claro? Agora aqui a gente vai abrir um parênteses, certo? E tentar fazer um paralelo para ver se fica mais claro ou se fica mais na cabeça dos alunos, né? Por fazer uma analogia, né? Um paralelo de algo que seja mais próximo. Por exemplo, caches são amplamente utilizados em diversos sistemas, né? Em diversos. Desde o sistema web, né? Uma aplicação web na qual você faz a requisição de uma página ao servidor web, certo? No servidor web. No entanto, quando ela traz a sua página, você já tem um cache no seu computador para você fazer a requisição àquela página. Você já tem as próprias. Um bom exemplo é a própria CDN, que é as redes de distribuição de conteúdo. Por exemplo, você tem um servidor, certo? Um servidor que provê conteúdos multimídia, certo? Uma plataforma de streaming, ok? Que ela provê os conteúdos, e esse servidor fica nos Estados Unidos, ok? Sendo que aquele conteúdo, aquele determinado filme, aquele determinado conteúdo, ele é muito visualizado, ele é muito visto, ele é muito popular no Brasil. Então, toda vez que alguma pessoa, um brasileiro, estiver acessando esse conteúdo, não não faz sentido, toda vez que alguém acessar aqui do Brasil, ter que buscar o conteúdo no servidor americano, no servidor que fica muito longe, porque introduz latência, introduz atraso, todas essas questões. Se esse conteúdo é muito popular e vai ser utilizado aqui, coloca-se um servidor mais próximo do usuário, né? Como se fizesse esse papel de um cache, né?
na qual tu tem um servidor com aquele conteúdo próximo do usuário. É bem paralelo aqui. O usuário CPU, certo? Ela quer utilizar um conteúdo, só que aí o conteúdo popular, o conteúdo que é mais provável de ser utilizado, você serve, coloca mais próximo do destino que vai utilizar esses dados. Ok? Esse paralelo ficou legal, esse paralelo. Acho que esse paralelo é bom para ilustrar, né? Tornar para os alunos um exemplo que seja mais próximo, um exemplo que seja mais legal para entender, certo? E aí, se o seu servidor, né, voltando ao exemplo, se o servidor estiver mais próximo ao usuário, ele consegue acessar de forma mais rápida, né? Com menos atraso, com menos latência da rede, enfim, todas as questões. Ok? Agora vamos comparar dois cenários, certo? O computador sem cache, agora eu estou meio que destrinchando, né, os dois cenários, estou detalhando cada um dos cenários. O computador sem cache contém uma CPU com uma velocidade de 400 MHz, certo? O computador sem cache contém uma CPU. Então, os conteúdos da CPU, né, dos registradores, a comunicação entre registradores, a LU e tal, unidades de controle feitos dentro da LU, são feitas nessa frequência. Só que sempre se ela se comunica com um barramento para pedir barramento de dados, barramento de endereço para pedir comunicação com a memória, esse barramento tem uma frequência de 66 MHz. Então, você tem uma perda de velocidade para trazer dados, colocar endereços do barramento, certo? Então, já tem, além de perder tempo com uma leitura com a velocidade de acesso aqui superior, né, velocidade de acesso inferior, né, um tempo de acesso aqui superior em comparação com a cache, né, tempo da memória principal, você ainda tem que lidar com os atrasos vindos, oriundos de você ter que acessar o barramento. Outra questão. Certo? Então, essa diferença de velocidade gera um gargalo que diminui, que reduz o desempenho do computador. Ok? Então, a ideia é que o cache, aqui, posicionado próximo à CPU, tenha um barramento também de 400 MHz. Certo? Então, ele consegue acessar as informações do barramento de forma direta, com uma velocidade igual, não gerando gargalo, não gerando atraso. Certo? Então, um atraso para acessar o CPU para o cache seria só o atraso correspondente ao tempo de acesso do cache, que a gente já viu que é muito inferior que o tempo de acesso muito inferior ao tempo de acesso em comparação ao tempo de acesso da memória principal. Então aqui a gente termina essa etapa de descrever memória cache. Eu vou deixar na descrição desse vídeo duas referências, certo, de capítulos para vocês lerem sobre memória cache e um vídeo cujo iníciozinho fala sobre memória cache e sobre cache de forma geral, certo? Então, após terminarem essa etapa do vídeo, consultem os conteúdos disponibilizados na descrição do vídeo, certo? E agora a gente encerra o tópico de dispositivos de memória e a gente agora está pronto para ir para o tópico de sistemas em RTL, que é o nosso próximo tópico da matéria, que é um tópico que introduz subsistemas de dados, subsistemas de controle. Ok? Então, agradeço a presença de todos. Vamos encerrar a aula por aqui e eu já volto logo em seguida. Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco. E agora agora há pouco, terminamos nosso tópico de dispositivos de memória e estamos prontos para começar o nosso tópico de sistemas em nível de transferência de dados entre registradores, ou, em outras palavras, sistemas em RTL. Certo? Esse constitui o segundo tópico
do nosso terceiro bloco de matéria da nossa disciplina de sistemas digitais. Certo? Vamos começar a aula. Anteriormente, nas aulas anteriores, mas nas aulas anteriores não estou falando nas aulas que a gente trabalhou dispositivos de memória, estou me referindo às aulas do segundo bloco da disciplina, certo? As aulas sobre dispositivos de memória, dispositivos de memória. Estou falando das disciplinas, das aulas sobre projetos de sistemas sequenciais, análise de sistemas sequenciais, registradores, computadores, máquinas de estado, toda essa parte de sistemas sequenciais, certo? E também de combinacionais, certo? Mas especialmente de sistemas sequenciais, ok? O método de projeto, como que era o nosso método de projeto? A gente tinha um diagrama de estado, certo? Então, a gente colocava, fazia, né, expressões de funções de estado, né, por meio de tabelas, por meio de diagramas de estado. Então, o que consistia o projeto de sistemas sequenciais? A gente recebia um problema, uma descrição do problema do projeto, certo? Que queria fazer. Colocava, fazia a descrição e a especificação do projeto, né? Quantos estados tem, quais são as entradas de dados, as saídas de dados, a quantidade de estado e tal, especificação. E descrevia as funções de estado, certo? As funções de transição de estado por meio de tabela, aquela tabela de transição de estado, por meio de diagrama de estados, certo? Daquele desenho, e funções, certo? Por esses meios. Então, a gente descrevia as funções que faziam as transições de estado. Em seguida, a gente projetava circuitos combinacionais para que os nossos registradores, certo? Os flip-flops ali, certo? Do sistema sequencial, fizesse as transições desejadas de acordo com a descrição e de acordo com a tabela, com o diagrama de estados que obtivemos, certo? Anteriormente. A gente fazia com que projetava circuitos combinacionais que geravam estímulos e esses estímulos faziam as transições adequadas para o problema, as transições desejadas para aquele respectivo determinado problema. Ponto. Era esse o método, ok? E aqui a gente é bom assim sempre lembrar aquela implementação canônica, na qual a gente tinha um registrador de estados, certo? Que a gente expressava, determinava ele pela quantidade de estados que aquele sistema possuía no momento da especificação, certo? E a gente projetava os circuitos combinacionais para fazer essas transições para esse gerador de estado, para esse registrador de estado. Ok? Tá. Isto posto, certo? Era esse o método que a gente utilizava. Esse método tem uma certa limitação. Essa abordagem ela é limitada quando o sistema é relativamente simples, certo? Ou que o sistema possui um número limitado de entradas, de estados, de saída. Ou seja, em outras palavras, essa abordagem é útil somente para sistemas simples, certo? Ou seja, essa abordagem não é escalável para sistemas complexos, certo? Ou cujos números de estados sejam muito altos. Por exemplo, esse é um exemplo muito bom. Muito bom. Por quê? Porque anteriormente a gente fazia umas máquinas de estados, né? E faziam determinadas máquinas de estado que eram muito simples. O computador tinha 5 estados, tinha 7 estados, e era muito simples e muito pouco prático, certo? Real. Por exemplo,
o processador de um computador moderno pode ter 2 a 5 registradores, 32 registradores, no qual cada registrador tem 32 bits em cada, certo? Isso resulta que temos 5 registradores, né, 32 registradores, na qual cada registrador tem 32 estados. Isso daqui, ou seja, um processador pode ter, armazenar, 2 elevado a 37 estados. 2 a 37. 2 elevado a 10 é 1024. 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 elevado a 2. Certo? Então, 1024 elevado a 2. 1024 elevado a 3, até 2 a 30. Certo? Então, é uma quantidade de estados muito grande, o que torna inviável projetar um sistema sequencial, certo? Com 2 elevado a 37 estados, usando os métodos anteriores. Certo? Impossível. Então, como a gente faz? Existe uma outra abordagem, certo? que vai ser a abordagem em nível de transferência entre registradores. Essa é a abordagem em RTL, que é, inclusive, o tópico, certo, da aula de hoje. Certo? Aprendemos sistemas em RTL. Certo? O sistema a abordagem em nível de transferência entre registradores, ou seja, a abordagem em RTL, ela é caracterizada pelo seguinte: ela divide um sistema digital qualquer, né, qualquer sistema digital, em 2 subsistemas. Um subsistema de dados, ok? E um subsistema de controle. Certo? Então, aqui a gente está mostrando essa divisão. Aqui, vamos supor que temos um sistema digital qualquer, um sistema digital sequencial. Esse sistema ele tem uma parte que é o subsistema de dados e outra parte que é o subsistema de controle. E esses dois aqui, eles se comunicam, né? Se conversam entre si para realizar o objetivo do sistema. Ok? O sistema digital é dividido, como vimos anteriormente, né, em subsistemas de dados e um subsistema de controle. O subsistema de dados, primeiro, eles consistem no conteúdo de um conjunto de registradores. Calma, não só nisso, mas a gente vai ver mais seguir. A função do sistema é executada como uma sequência de transferência de dados entre registradores. Essa é a ideia. A função do sistema como um todo, a gente vai executar como uma sequência de transferência de registradores. Transfere de um registrador para o outro, entre essa transferência, realiza operações. É sobre isso. Realiza operações que modificam esses dados, então ele é armazenado no próximo registrador. É essa a ideia. Vamos ver. Uma transferência entre registradores corresponde a uma transformação executada em um dado, enquanto este dado é transferido para outro registrador. Então, vamos supor que temos 2 registradores. Entre uma transferência de um registrador para o outro, executa-se uma operação. Executa-se um operador para transformar esses dados. A sequência de transferência entre registradores é controlada pelo sistema de controle, a partir de um sistema sequencial, a partir da máquina de status. Então, vamos ver aqui. A ideia é que a gente vai ter, vamos ver, vamos tentar entender com um pouco mais de detalhe. A gente vai dividir esse subsistema de dados, o subsistema digital, vamos tentar explicar cada um desses itens de forma mais detalhada, por meio de uma figura. Sempre bom uma figura. Esse é um sistema digital, certo? Esse triângulo, esse retângulo pontilhado, ok? Um sistema digital, que a gente divide ele em um subsistema de dados e subsistema de controle, certo? Nesse subsistema de controle,
a gente tem uma máquina de estados, certo? Que ela vai, a cada sinal de clock, né, a cada condição, né, que vem, ela vai percorrendo os estados, como a gente já viu como fazer esses projetos, certo? Isso daqui. Ele vai gerar sinais de controle e condições, vai receber condições do sistema de dados, e ele emite sinais de controle ao sistema de dados, e o sistema de dados ele vai executando as operações, certo? Ele é a parte operacional, segundo os sinais de dados recebidos pelo sistema de controle, certo? Então, olha, no item 4, uma transferência entre registradores corresponde a uma transformação executada em um dado enquanto este é transferido. A ideia é que dentro do sistema de dados você vai ter registradores, certo? Vai ter registradores e o subsistema de dados recebe, né, os sinais de controle e faz essa transferência entre registradores segundo os sinais de controle recebidos, e durante essa transferência executa-se algum operador funcional, certo? Algum módulo operacional que transforma esses dados. Então, por exemplo, na nossa aplicação de somador binário serial, certo? Que caiu, que a gente já viu, que estava na lista e tal. Somador binário serial. Pô, e a gente já viu em exemplos em sala de aula. Chegou os dados estão nos registradores, certo? Um registrador de entrada paralela e saída serial. A cada sinal de clock executa-se esses dois operandos dos registradores são inseridos nas entradas do somador serial, certo? E depois armazena-se o resultado num registrador de entrada paralela e saída serial, ok? O ponto disso tudo aqui que eu falei é que, repara, quando para transferir dos registradores que armazenam os operandos para o registrador que armazena um resultado, você aplica uma operação, que é a soma, certo? Então, é esse operador de soma de binário. Ou seja, para você fazer transferência entre operadores, ou seja, a transferência entre registradores corresponde a uma operação de transformação desses dados, como está escrito no item 4, certo? E a sequência das operações a ser feitas é feita pelo sistema de controle, né, que implementa uma máquina de estado, um sistema sequencial. Então, o que eu estou falando aqui? Cara, esse sistema de controle faz uma máquina digital, fazer uma máquina de estados que vai gerar sinais de controle e quem vai executar as operações é o subsistema de dados, certo? Então, vamos supor um estado que aqui o sistema de controle conte. O estado é um controlador que vai contar determinados estados, é um controlador de 0 a 1. A cada contagem que ele contar, o sinal recebe essa contagem e executa uma operação diferente. Ok? Certo? Esse é o ponto. Por exemplo, tem um decodificador aqui que recebe a contagem e aí ele mostra a saída, né? Ele ativa a saída só na contagem atual e aí isso habilita um outro circuito operacional que vai ser outra coisa. Vai liberar uma máquina de brinquedo, conta as moedas que foram inseridas na máquina de brinquedo, entendeu? Vai algum circuito externo, certo? Numa usina, vai verificar a temperatura da caldeira, entendeu? É isso, meu. Então, o sistema de dados ele vai consistir, ele corresponde, ele é composto por um sistema de dados, né, que recebe os dados,
e módulos operacionais que vão agir sobre esses estados, vão transformar esses estados, vão realizar operações sobre esses dados. E, claro, os módulos registradores, né, que vão armazenar os dados entre essas operações. Certo? Então, consegui deixar alguma coisa um pouco mais clara aqui? Espero que sim. Caso não tenha ficado claro, mande e-mail, e tirarei todas as dúvidas que forem necessárias a este tema, certo? Ou seja, este tema ele vai apresentar essa abordagem, certo? Que ele está sobre sistemas sequenciais de forma a tratar com uma abordagem em RTL, ou seja, uma abordagem em nível de transferência entre registradores, certo? Que é uma abordagem feita para tratar sistemas sequenciais mais complexos, né? Então, ela é mais robusta, certo? Agora, uma sequência de transferência entre registradores, obviamente, ela pode ser representada por um grafo de execução. Isso aqui, um grafo de execução, vocês já estão muito cientes, né? De um grafo, de grafo de execução, que é aqueles gráficos que determinam as operações em um determinado programa, uma determinada instrução. Vamos ver? Por exemplo, vamos considerar a avaliação de um polinômio de grau 7. Queremos calcular a operação de grau 7. Ou seja, a gente quer calcular π de 7 de x, certo? É um somatório, onde π são os coeficientes desse polinômio e x elevado a i é a incógnita do polinômio, certo? Então, se a gente desdobrar essa expressão aqui, a gente cai nessa, né? P0 mais P1x mais P2x mais P3x ao quadrado, e a gente sai, né? Resulta em um polinômio de grau 7, certo? Sem mistério. Mas note, existem outras formas de calcular. Portanto, para calcular isso, né, para calcular esse polinômio de grau 7, a gente precisa de calcular o polinômio, de calcular a gente precisa calcular x elevado a i, certo? Ou seja, para obter esses termos aqui, essas potências, a gente precisa calcular a potência. Calcular potência, a gente não estudou agora. A gente viu como calcular fácil multiplicador, somador, subtrator, mas a gente não sabe calcular potência. Né? A gente não estudou sobre isso, certo? E se a gente entender que potência é uma série de multiplicações, a gente já consegue ver que isso daqui vai ser problemático de ser calculado, certo? Então, a gente pode escrever esse polinômio de forma mais inteligente. A gente pode escrever ele na forma de só precisar de multiplicações e adições, certo? P0, coloca em evidência só o x, né? Esse termo aqui, certo? Aí vai ficar x que multiplica P1 mais x que multiplica todo o resto. Ou seja, você vai simplesmente encadeando operações de funções lineares, né? P de 6 mais x, P de 7. E o polinômio de grau 7 nada mais é do que um encadeamento de funções de grau 1. Tá? Aqui, ó. Esse é um polinômio de grau 1, aí ele é encadeado por outro, e assim sucessivamente, até formar um polinômio de grau 7. Dessa forma, se a gente expressar um polinômio de grau 7 dessa forma, a gente consegue, olha, eu consigo calcular isso aqui fazendo somente multiplicações e adições. Só isso. Então, conseguimos expressar um polinômio de 7 dessa forma com uma sequência de fazer operações
de soma e multiplicação. Certo? Então, vamos expressar vamos tentar representar essa expressão aqui por meio de um grafo de execução. Vamos ver aqui. Ele começa no início, ele começa por esse nó aqui, início, e a cada nó, certo? Ele executa uma operação correspondente a esse polinômio aqui de primeira ordem, certo? P7 vezes x mais P6. Depois ele utiliza esse resultado intermediário para calcular o próximo. E depois para calcular o próximo e assim sucessivamente. Então você nota, olha aqui, nota que ele consegue expressar esse polinômio aqui pela operação desse grafo aqui, né? Pela execução desse gráfico de execução, certo? Ou seja, esses gráficos, eles demonstram, eles representam as operações realizadas, certo? De modo que os nós, cada um desses nós, representam a operação realizada e a ordem na qual essas reações são executadas é representada pelas arestas, certo? Por exemplo, se a gente tem um nó I e o nó J, uma aresta que liga I a J, temos que a operação I, ou a operação representada pelo nó I, ela é executada antes da operação representada pelo nó J. O que a gente pode concluir que é necessário executar a operação I para executar a operação J. Então, para eu executar a iésima operação, eu preciso executar todas as operações anteriores à iésima operação, né? As operações de 0 a I menos 1. Ok? Dessa forma, um nó é executado somente quando todos os nós anteriores, os seus predecessores, tiverem sido finalizados. Os grafos de execução, eles são os grafos apresentados, isso aqui são grafos de execução sequencial, pois só um pode estar ativo a cada vez. Então, se a gente fosse executar esse grafo aqui, a gente executaria somente um nó seria estado atual. Então, veja bem, se a gente fosse converter isso aqui, né, esse grafo aqui, para um sistema digital separado em subsistema de controle e um subsistema de dados, certo? Esse subsistema de controle aqui funcionaria como um gráfico, né, como se fosse uma máquina de estado com um computador, né, que tivesse sequencial, e a cada transição de estado ele ia escrever os endereços para buscar operando esses dados aqui numa matriz de registradores né, como se fosse uma memória, certo? Aí a saída desses operandos ia vir para um módulo que ia fazer simplesmente a multiplicação e a soma, certo? E aí, depois da saída desse módulo multiplicador / somador, a gente ia armazenar em um registrador que a cada vez a gente vai utilizando esse resultado para reexecutar, certo? Esse ponto. E aí, no gráfico ao lado, a gente executa o mesmo grafo, só que agora existe a possibilidade de colocar um laço, né? E aí diminuir a nossa representação. E aqui a gente pode notar que esse laço ele é muito útil, certo? Porque ele tem uma estrutura hora e tal, ele pode muito útil para a gente terminar utilizar um módulo só, certo?
Então, é isso. Nesse daqui é como se a gente fosse implementar um circuito digital para fazer esse gravo aqui, seria como a gente implementasse um circuito para cada um, né? um módulo somador, somador, ou multiplicador, somador, que fizesse cada um desses módulos aqui, né? E esses circuitos fossem encadeados. Esse daqui, a gente já utiliza um sistema sequencial, certo? Para implementar usando somente um módulo, certo? Então, é uma forma de criar esse sistema sequencial de forma mais eficiente, utilizando menos módulos e menos componentes, certo? Acho que ficou claro. E há outras formas de expressar esse polinômio de grau 7, ok? Aquela lá é a forma mais natural, mais simples possível para a gente converter esse polinômio de grau 7 em um cadeamento de polinômio de grau 1, certo? No entanto, a gente pode fazer outros jeitos. A gente pode expressar dessa seguinte forma. A gente escreve várias expressões de grau 1 aqui, ó, e multiplica por esses termos x ao quadrado, certo? Se a gente notar, a gente consegue x à quarta, x à quarta, aqui multiplica por aqui, x à terceira, e depois x à quarta, e daí a gente vê que P7 está multiplicado por 1, x à 7, P6 por 1x à sexta, e assim sucessivamente, certo? Por que isso? Porque o x ao quadrado a gente consegue implementar com bastante facilidade também. Entendeu? Basta um multiplicador, que a gente já tinha utilizado, já teria antes, né? Então, a gente poderia utilizar essa forma também. E mais do que isso, essa forma aqui, ela nos permite implementar de forma concorrente, certo? Vamos ver aqui para trás. Vamos ver aqui para trás. Aqui, ó, nesse slide aqui, a gente pode ver que esse circuito aqui, ele é um gráfico de execução sequencial. Por quê? Porque cada estado, cada nó, ele só pode ser executado ou pode estar ativo uma única vez. Né? A cada vez, somente um estado está ativo. Ou a cada vez, cada clock, né? Somente um desses nós estão ativos. Certo? Então, o que vai acontecer? A outra forma de expressar... E nesse daqui, por outro lado, nesse daqui a gente tem um nó que a gente vai separar em diversos nós aqui. Então, esse aqui a gente já é um gravo de execução concorrente, na qual a gente teria vários módulos aqui, ó, para fazer operações de forma concorrente, certo? O grafo de execução apresentado é um grafo concorrente, porque por exemplo, nesse primeiro nível aqui, você tem 4, 5 nós ativos de uma única vez. Então, 5 módulos executando de uma vez só 5 operações. Se é igual é o mesmo dilema, é o mesmo compromisso da nossa comunicação serial e comunicação paralela, certo? Esse aqui, ele permite implementar aquele gráfico de execução, de forma mais rápida. Por quê? Porque permite fazer operações de forma concorrente, certo? No entanto, você precisa de mais circuitos, mais módulos para fazerem isso, certo? Em comparação com os grupos, com os grafos sequenciais. Tá? Outra coisa é que todo grafo concorrente ele pode ser convertido num grafo sequencial. Isso aí está bem claro, certo?
Agora vamos ver as vantagens e as desvantagens dos gravos sequenciais em comparação aos gravos concorrentes. Usualmente é mais simples de desenvolver, certo? Porque a gente tem mais controle do sequenciamento das órbitas, certo? O sequenciamento claramente é mais simples. Por quê? Porque só tem uma aresta de um grafo de um nó para o outro. Então só tem uma estrutura de sequenciamento, certo? Então é mais simples essas transições de estado de um nó para o outro. No entanto, os grafos de execução sequencial, eles também são mais lentos do que o outro. Por quê? Porque ele necessita de... Ele não permite esse paralelismo, né? Ele não permite fazer operações concorrentemente. Ok? Então, qual é a organização do sistema? Né? Um sistema que implementa um grafo de execução, ou seja, o grafo de execução nada mais é do que uma representação em grafo, né, de uma operação a ser realizada por um sistema digital. Tá? Um sistema digital que implementa um grafo de execução, ele deve executar duas funções, óbvio. As funções de transformação de dados e as controle das transformações de dados e o seu sequenciamento. Certo? Então, vamos ver aqui. Um grafo, para executar esse grafo aqui, a gente tem que ter esses daqui. A gente tem que ter um módulo de dados, um subsistema de dados, para fazer essas operações, certo? E precisamos de um módulo de controle para fazer essas transições aqui, certo? Um sistema que implementa um grafo de execução. Então, é isso, transformação de dados feitas com um subsistema de dados, certo? Então, o subsistema de dados aqui, ele vai ser responsável por conter os módulos operadores, ou os módulos que executam as operações sobre os dados dos registradores, certo? E um módulo, um subsistema de controle, que vai gerar sinais de controle para fazer a transformação dos dados em sequenciamento. Ele faz o sequenciamento e gera sinais de controle que são enviados aos módulos, ao subsistema de dados, e o subsistema de dados utiliza esses sinais de controle para fazer as operações, para implementar as operações. Ok? Então, é isso. É essa que vai ficar a organização. A gente vai mostrar de novo a organização aqui. Para executar essas funções, o sistema contém unidades de transformação de dados, que a gente vai chamar ou de unidade de transformação de dados, ou de unidades funcionais, ou de operadores. Se a gente quiser fazer alguma analogia, uma comparação com a ALU, que a gente viu no projeto 1, a ALU seria a nossa unidade funcional, nosso operador, certo? E as unidades de controle são aqueles sinais de controle que a ALU recebia selecionando a operação a ser realizada. Muito, muito tranquilo, certo? Então, você vai ter o sistema contém unidades. Então, o sistema digital, ele contém unidades de dados e unidades de controle, certo? Essas unidades de transformação de dados e os componentes, que são os registradores para armazenar os dados antes e depois dessas operações, eles formam o chamado subsistema de dados. E a unidade de controle faz formar o subsistema de controle, certo? Então, aqui a gente tem formas de organizar esse estudo, né? Esses sistemas digitais, certo? Então, a gente tem duas formas de separar essa organização de sistemas digitais. Uma forma é com respeito às unidades funcionais, que é um sistema sem compartilhamento, certo? Ou seja, você utiliza uma única, para cada operação, você tem uma unidade operacional, ou seja, você não compartilha com outras, certo? Para fazer, se você tiver que repetir aquela mesma operação várias vezes, você não compartilha, certo? É uma para cada vez, certo?
ou seja, essa estrutura possui uma unidade funcional para cada nó do grafo, a conexão entre essas unidades corresponde aos arcos. Então, vamos voltar aqui para a gente ilustrar. Aquela forma ali, né, organizar os sistemas digitais quanto às unidades funcionais sem compartilhamento, é implementar esse gráfico de execução aqui, na qual você implementa uma unidade operacional, né, para exercer essa operação para cada um dos nós, certo? Você pode ver que de cara já tem desvantagem nessa abordagem, certo? Apesar de ser uma abordagem bem mais simples, né? Essa abordagem ela tem os seus problemas, né? Problemas de implementação, problemas de maior aumento de número de interconexões, problemas de um custo maior para implementar cada um dos operadores, problema de energia, alguns problemas podem causar problema de energético. Se você quiser embarcar num dispositivo embarcado, na qual o tamanho físico da implementação seja um requisito, você pode esbarrar com essa questão, certo? Além de ser a aplicação, a implementação mais otimizada, certo? Sistemas com compartilhamento, por outro lado, são estruturas que recorrem ao compartilhamento de módulos funcionais, ou seja, você utiliza módulos que executam uma operação para diversos nós do grafo de execução. Os nós são ordenados no tempo de forma que possa ser executado nas unidades compartilhadas em compute, claro. Essa ordenação no tempo ela é feita pelo subsistema de controle, certo? Mas a ideia é que, vamos voltar aqui, a ideia é essa. Um módulo de compartilhamento, ele é compartilhado para fazer operações de diversos nós. Ok? Essa é a ideia. E, por outro lado, com respeito às unidades funcionais, o sistema e outra forma é um unimódulo, que é essa estrutura corresponde ao oposto do compartilhamento, na qual apenas um módulo é usado para executar todos os nós. Ok? E temos outras formas, né? O controle centralizado, no qual é melhor? No qual uma única unidade de controle controla todos os sistemas, certo? Você tem um controlador aqui que ele entrega todos os sinais, certo? Ou você tem um controle descentralizado, certo? Na qual os sistemas de controle conectam, controlam cada um dos módulos, certo? E tem um sistema centralizado, que é um híbrido entre os dois, né? Tem tudo isso. Agora vamos ver, né? Agora vamos tentar. A figura ilustra um sistema com unidades funcionais, certo? Sem compartilhamento e controle descentralizado. Essa figura aqui, ele vai ilustrar um sistema com unidades sem compartilhamento, ou seja, a gente vai fazer cada uma daquele grafo ali de forma que eles não tenham compartilhamento entre si. Então vamos ver aqui qual grafo ele vai implementar. É um pouco complicado mudar isso, mas ele vai complementar esse gráfico aqui que ele vai implementar naquela figura. Vamos voltar aqui. Esse gráfico aqui, certo? Mas note, cada uma das operações é feita por um módulo multiplicador e um módulo multiplicador, certo? E tem um controle próprio, certo? Então, tudo tem um controle próprio e um módulo para fazer cada uma daquelas operações, certo? Cada caixa, né? Cada caixinha aqui contém um operador, multiplicação ou adição, um somador, né? No caso dos ANDs, e armazenamento para os operandos, certo? E um controlador para controlar a operação de cada um, certo? A gente também pode refletir sobre
analisar as vantagens e as desvantagens de implementar um sistema digital dessa forma, né? Ou seja, um sistema digital descentralizado, com a unidade de controle descentralizada e a unidade de sistema de operação, né? A unidade funcional, os operadores feitos de forma não compartilhada. A gente pode analisar. Primeiro, a principal vantagem é uma certa clareza, certo? Uma certa clareza de saber os módulos que são feitos por cada operação, certo? Uma clareza de saber que essa implementação aqui ela tem muito parecido com o grafo de execução, certo? Mas, no entanto, temos outro problema, o sistema de controle, ele deve ser muito mais simples, né? Porque ele vai operar somente um módulo específico, certo? Então, vai ser aqui algum sistema de controle que vai falar que carrega e descarrega o registrador, né? Para que vai armazenar os operandos, certo? Algum sistema muito simples. E então facilita o sistema. No entanto, você repete muito a mesma implementação, o mesmo módulo, o que pode ser problemático, certo? Então, o nosso objetivo é sempre dar um passo nesse caminho da reutilização, certo? A gente vai querer implementar um sistema unimódulo que permite calcular o polinômio de grau 7 utilizando um único módulo de dados, certo? O módulo M, ele executa a operação. A gente vai criar um submódulo aqui chamado M, que vai executar a operação Z, recebe A vezes B mais C, na qual B corresponde à incógnita X, o A ao coeficiente PI, certo? E C ao coeficiente PI menos 1. Ok? O outro submódulo vai ser uma matriz de registradores, onde a gente vai armazenar os dados e os coeficientes, né, a serem utilizados, certo? A matriz permite a transferência. Qual é a intenção? É que uma matriz de registradores, né, que armazena esse conteúdo aqui, né, esses coeficientes, elas transfiram os operandos, né, esses 3 operandos, para o M, né, para o módulo M. O módulo M, por sua vez, faz a operação, né, calcula e emite o Z. E o Z faz o quê? Armazena em algum lugar de R. Ok? Esse módulo possui um sistema unimódulos, né, para realizar a operação, um sistema de controle centralizado. Então, a gente vai ter um sistema de controle para todas as etapas, certo? Então, esse aqui se comporta muito mais como mais próximo desse exemplo aqui. Tá, então vamos tentar entender como que funciona esse módulo. Repara só, esse aqui vai gerar os sinais de controle, certo? Vamos tentar entender cada um deles. Vamos primeiro de tudo apresentar como que a gente pode dizer, os componentes desse sistema digital. Aqui a gente tem um subsistema de controle, certo? Que é esse módulo de controle que limita sinais de controle aqui, ok? Aí a gente tem aqui, tudo isso aqui é o subsistema de dados, que é a parte que executa a operação de verdade, certo? E ela é composta por uma matriz de registradores. Essa matriz de registradores você encara como se fosse uma memória, que a gente já viu de forma matricial, na qual as linhas correspondem às palavras dessa memória e as colunas, o conteúdo de cada uma das palavras. Aqui a gente tem a comunicação entre controle e a matriz são os sinais de controle. O escrever, ela fala quanto é para escrever, quanto é leitura, né? Escrever igual seria onde ela seleciona uma operação de escrita e escrever igual a 0. Ela seleciona uma operação de leitura. Ah, professor,
no chip tal era diferente. Eu estou falando não de chip ou não de CI específico, mas tratando de uma forma geral. Eu sei que na ROM a gente utilizava WR ou tinha as operações read, slash, né, barra write barrado, tínhamos a operação write enable, que é a WR barrado, mas essa aqui é num nível assim, em alto nível, né? Certo? Só quer dizer que especifica a operação a ser realizada. Aí tem os operadores, que vai ser dos operandos, certo? E aqui faz o quê? Ele coloca, primeiro, vamos começar a operação, né? Então, o que vai acontecer? Primeiramente, aí ele começa aqui, ó, operação de leitura, insere os endereços a serem lidos, a matriz de registradores coloca esses dados num distribuidor, que na verdade ele só encaminha os dados, cada um para um registrador específico, certo? Sem medo nenhum, certo? Claro que isso aqui não era necessário, né? Certo? Ah, mas professor, tem um problema aqui. A gente vai ver esse problema, tá? Que aqui, ó, o distribuidor tem a matriz de registradores tem duas saídas e aqui o distribuidor ele tem que fazer três saídas, né? A gente vai ver cada uma das operações, certo? Nesse ponto aqui. Olha, temos a operação 1. A gente começa. O que eu vou fazer? Eu escrevo os dados, coloco os endereços a serem lidos, certo? Ele lê os endereços, coloca um endereço que vê o endereço e coloca o conteúdo lido, né? Em P7 aqui. Esse P7 vai para A e ele coloca a outra saída aqui, o conteúdo de X, né? Que seria a incógnita X. E esse aqui vai para o B, ok? Só que aí falta o terceiro registrador. Então tem um segundo passo, na qual ele vai falar, olha, leia o segundo operando, certo? Então aqui lê o segundo operando e coloca aqui um registrador C, certo? Aí o que acontece? Acho que tem um final para falar para o M operar, certo? E aí o M faz a operação. Aí tem um quarto passo, na qual a gente armazena a operação Z no endereço T, certo? Com o endereço da matriz de registradores, certo? E depois a gente utiliza esse TX A mais BI, ou seja, o próximo endereço a ser colocado aqui é o endereço onde você escreveu o coeficiente T, certo? Se a gente quisesse uma coisa mais otimizada, a gente nem precisava toda a operação resgatar o sinal de X, certo? Porque a gente já tem ele armazenado num registrador. A gente só precisava ir atualizando os operandos, né? O T, porque o T sempre vai ser recalculado, né? Ele sempre recebe um novo sinal de C, e o C, né? Que é sempre atualizado com o coeficiente do polinômio pi menos 1. Certo? E aí fica repetindo essa história, esses procedimentos. Né? Essa implementação é bem menos custosa do que a outra, mas ela também é mais lenta. Por que ela é mais lenta do que a outra? Porque a gente volta ao mesmo caso do nosso problema a gente volta no mesmo caso da nossa analogia, né, ou do nosso dilema, né, o nosso compromisso de comunicação serial e comunicação paralela. Né? Se, por um lado, comunicação essa comunicação aqui, certo? Seria se aproximada mais uma serial, certo? O que reduz o custo. Por outro lado, ela é mais lenta, porque a gente está executando de forma serial, né? De forma sequencial.
precisa fazer várias operações dessas. Agora a outra não. Colocou uma vez, vai até o final, sem problemas. É como se a outra só tivesse os atrasos da execução de cada componente, certo? O sistema permite implementar qualquer gráfico. E esse é um ponto muito importante, né? Que é perceber que esse sistema aqui ele consegue implementar com alguma adaptação, né? Qualquer operação do tipo AX, A elevado a X, A que multiplica X mais A vezes B mais C. Qualquer uma dessas operações lineares, certo? Porque o grande negócio aqui é que você torna ela mais genérica, certo? Há certo efeito colateral, que é não incluir alguns... Olha, o nosso efeito colateral de ter tornado-se genérica para implementar qualquer operação, essa daqui, ó, desse tipo aqui, o preço a pagar é o seguinte: um efeito colateral é não incluir alguns recursos que acelerariam a execução. Qual recurso? Pô, eu posso armazenar o resultado em Z já no registrador T, no registrador aqui, no registrador A. Não preciso colocar para cá na memória. Coloco um A. Eu sei que ele vai ser reutilizado, certo? Mesma coisa com o B. O B eu não preciso pegar da hora da memória. Eu preciso só colocar, eu só fico buscando o C. Certo? Organização de sistemas. Como que a gente viu, a organização do sistema ele consiste em duas partes: um subsistema de dados que implementa o armazenamento, então, armazenamento como a matriz de registradores, movimento dos dados, certo? A transferência de dados, que é por meio desses data paths aqui, essa comunicação. E fora os operandos, né? Realização desses operandos aqui, ó. Certo? Agora, um sistema de controle, ele só controla o sequenciamento das operações a ser realizada pelo subsistema de dados. Certo? Então, aqui você tem dados entrando nesse subsistema de dados, certo? Esse aqui gera condições, ou seja, condições para modificar o fluxo das transições de estado para o sistema de controle. E o sistema de controle, por sua vez, cria sinais de controle para afetar e controlar, né, o sistema de dados. E esse controle aqui, ele modifica as operações a serem realizadas e tal. E aqui tem as entradas de controle, óbvio, né? Certo? Isso aqui a gente vira e mexe, vai ter que voltar e relembrar. Eu sugiro aos alunos pausar nessa parte e perder muito tempo entendendo e voltar nos anteriores, nas ilustrações anteriores, e tentar perceber, né, que elementos fazem parte do subsistema de dados, qual que faz parte do subsistema de controle e por aí em diante. Agora vamos visualizar a divisão e a implementação Galo. Como a gente pode ter visto aqui, essa organização aqui ela é complexa e vai nos levar um tempo para explorar essa explicação, certo? Então, essa aula a gente termina por aqui, certo? Gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, e a gente continua na nossa próxima aula, tá? Um abraço e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só mandar o e-mail para robertopacheco@poli.fj.br. Até mais.